Você está hospedado em uma vila de uma seita quando seus amigos desaparecem. Os moradores te drogam e eles estão escondendo um segredo obscuro. Cada dia passado aqui é um dia mais próximo da morte. Preso nessa floresta sem meios de contato com o mundo exterior, o que você faz? Vou analisar os erros cometidos, o que você deveria fazer e como vencer a seita mortal em Midsommar. Chris aqui é o pior namorado do mundo. Ele tá em um restaurante com os amigos e acha que deveria terminar com sua namorada, a Dani. Os caras pressionam ele pra terminar o mais rápido possível, mas é quando ele recebe um telefonema de sua namorada gritando. Ela acabou de descobrir que sua irmã encheu a casa de monóxido de carbono, matando toda a família dela. Agora a Dani não tem mais ninguém, exceto o namorado, e não percebe que quer terminar com ela. Meses depois, ela tá se esforçando ao máximo para lidar com a perda e descobre que seu namorado está planejando uma viagem pra Suécia. O Josh aqui está escrevendo uma tese sobre o festival de Midsommar e os amigos vão junto, mas quando ela decide se convidar, nenhum dos amigos parece muito feliz com isso. Ela pergunta a Pale aqui sobre pra onde eles estão indo e ele revela que foi lá que ele cresceu. A comunidade é muito isolada e pratica tradições secretas há muito tempo. Ela acha isso fascinante, mas quando ele menciona sua família, ela imediatamente fica triste e foge da conversa. Ok, essa garota está passando por um trauma sério, mas suprimir esse tipo de experiência é muito ruim pra você. Quando você está frágil desse jeito, ir para um novo país em uma comunidade injusta é um desastre esperando pra acontecer. E isso te coloca em maior risco de automutilação ou de um surto psicótico. Agora, falando em decisões erradas, o Chris tá em uma situação complicada. Ele seria uma pessoa terrível se largasse a namorada depois do que acabou de acontecer, mas também precisa dar um jeito de sair do relacionamento sem destruí-la. Sinceramente, a melhor maneira de lidar com isso é não levar ela pra Suécia. Eu reservaria pra ela uma estadia de 2 semanas em uma clínica de reabilitação, onde ela seria tratada. E o gesto vai parecer solidário e atencioso. Obter a ajuda psicológica dela abre a porta para que esse cara lentamente termine com ela. E isso é muito melhor do que trazê-la pra Suécia e fingir que tá tudo bem, porque vai dar errado. Chegando na Suécia, os amigos alugam um carro e fazem uma viagem pelo interior, longe da civilização. Quando eles finalmente chegam à primeira parada, o Pale aqui vai apresentá-los ao irmão dele, Ingmar. Ele convidou amigos dele de Londres e dá boas-vindas a todos com um saco de cogumelos psicodélicos. Os turistas ficam mais do que felizes em aceitar, mas a Dani aqui não está preparada para isso. Ela se recusa a princípio e o namorado decide esperar com ela. O grupo se ofende e ela decide aceitar o presente de um chá especial e todos esperam que a viagem comece. Não muito depois, Dani começa a ver coisas, mas quando um dos amigos fala em família, isso faz a garota começar a surtar. Ela se afasta tentando suprimir as memórias e entra em um banheiro para se esconder, mas quando ela vê a irmã dela morta no espelho, fica demais. Correndo pra floresta, ela tropeça e desmaia. Ela acorda encontrando seu namorado de pé sobre ela e ele diz que ela está inconsciente há 6 horas. Ok, claramente ela não deveria estar usando drogas agora. A substância química ativa dos cogumelos psicodélicos é chamada de psilocibina, que liga diferentes regiões do cérebro no que normalmente não se comunicariam. O que é interessante é que os pesquisadores médicos usam cogumelos psicodélicos para tratar a depressão e doenças mentais com grande eficácia. Durante um teste de 5 anos, 80% dos pacientes mostraram uma queda significativa nos sintomas de depressão e ansiedade. Mas existe uma diferença muito grande entre o estudo clínico e usar drogas no campo com amigos que não dão a mínima para você, são coisas completamente diferentes. O trauma volta à tona em sua mente fora de controle. Antes de ir tão longe, ela precisa pensar por si mesma e recusar as drogas. Eles caminham ainda mais no meio do mato, até que finalmente alcançam a aldeia, entrando por este enorme arco de madeira. O amigo os apresenta para o resto da família e todos são extremamente gentis, dando atenção especial a Dani. O festival de Midsommar começa e os moradores começam a dançar em comemoração. O grupo está curtindo o show quando de repente o Chris leva um chute de uma das garotas. Ele a vê sorrindo e decide que quer participar, deixando a namorada sozinha. Pale percebe que a garota está desconfortável e dá a ela um retrato que ele desenhou em seu aniversário. O namorado dela nem se lembra e ela agradece pelo presente, mas o homem diz pra ela guardar segredo. Ok, esse é um gesto muito bom, mas o buraco é mais embaixo. Essa imagem é extremamente detalhada, com muito sombreado e levaria muito tempo. Ele definitivamente não desenhou nesse cobertor, porque não há nenhuma superfície dura e eles acabaram de chegar. Esse esboço foi premeditado e nos diz que ele gosta dessa garota, ou há outra coisa acontecendo aqui. O retrato tem 2 runas na parte inferior da página. Não dá pra esperar que ela saiba o que são, mas se ela perguntasse, ele teria dito a ela que eles significam jornada e renascimento. Agora, em vez de ficar feliz, ela deveria estar assustada, porque olhando ao redor do complexo, encontramos uma tapeçaria muito perturbadora, com os mesmos símbolos do que os dessa página. Conta a história de uma garota que se apaixona e corta os pelos pubianos para alimentar sua paixão. Depois de comê-lo, ele é colocado sob um feitiço de amor. Isso já é preocupante, mas o interessante é que o símbolo do presente
presente de aniversário dela está invertido. Historicamente, quando essas runas são invertidas, isso dá um significado sombrio ou negativo. Portanto, essa mensagem diz literalmente uma má jornada para o renascimento. Esse não é o tipo de presente que eu gostaria de aniversário. E se ela tivesse ido mais a fundo aqui, ela poderia ter descoberto que esse cara é muito mais perigoso do que parece. Eles são levados para dormitórios onde um amigo, Pale, explica que seu povo vê a vida em diferentes estações do ano e não tem ninguém na aldeia com mais de 72 anos. Perguntando ao guia por que, ele diz que eles são executados. Eles acham que ele está brincando, mas logo vão aprender que ele está falando a mais pura da verdade. No dia seguinte, os moradores se reúnem para a cerimônia de Atestupã e os amigos não têm ideia do que esperar. Os anciões são levados ao topo de um penhasco tirando sangue para colocar em uma pedra rúnica que tem um símbolo de jornada nela. A Dani olha para cima e vê uma mulher andando para frente e percebe o que está para acontecer. O grupo fica horrorizado ao ver essa mulher cair em direção à morte, batendo com a cara na rocha abaixo. A menina está traumatizada e olha em volta atordoando enquanto os outros turistas começam a entrar em pânico, mas todos da vila parecem calmos. Voltando a olhar para o penhasco, ele vê o velho pular e quebrar as pernas, mas consegue sobreviver à queda. Os aldeões começam a lamentar e chorar enquanto um pequeno grupo se aproxima do ancião e golpeia o cérebro dele com um martelo gigante. Ok, isso está ficando um pouco fora de controle. Todas essas coisas culturais são válidas se estivermos simplesmente observando várias tradições, como usar vestidos e roupas bobas, mas se dois idosos se jogando de um penhasco é um comportamento culturalmente aceitável, então aposto que eles estão dispostos a fazer muito mais. Essas pessoas nem hesitaram em assistir a mulher com o rosto esmagado, e agora precisamos estar pensando sobre o que mais pode acontecer, porque se olharmos bem para trás, a cultura sueca tem as suas bizarrices. Durante a Idade Média, os vikings às vezes sacrificavam alguém a Odin, puxando as costelas das costas e colocando os pulmões por cima. Eles também jogavam pessoas em poços. Se nunca mais voltassem, os deuses atenderiam suas orações. Mesmo em funerais viking, um servo era drogado, torturado e morto para que pudesse morrer com os seus senhores e reis. Nesse ponto, eu acho que qualquer uma dessas tradições culturais suecas é uma possibilidade. E se fosse eu, não ia ficar por aqui para descobrir qual vem a seguir. Enojados com o ritual, os turistas britânicos começam a sair, mas são parados por uma líder da aldeia. Ela pede pra ficarem e explica que a cerimônia é uma honra pro seu povo, que foi escolha deles morrer. Todo mundo caminha de volta pra aldeia, mas a Dani aqui está começando a surtar. Ela tem evitado todos os pensamentos sobre a morte, agora isso está bem na cara dela. O namorado, no entanto, está inspirado. De volta ao dormitório, ele diz ao amigo que decidiu escrever sua tese de faculdade sobre o povo Roga também. O Josh com certeza não está feliz com isso, mas não há nada que ele possa fazer para convencer Chris do contrário. Mais tarde naquele dia, Pale volta pro dormitório onde encontra Dani fazendo as malas. Ela está horrorizada com o que viu e quer ir embora. Fazendo ela se acalmar, Pale diz a ela que entende o que ela está passando porque ele perdeu os pais quando era jovem. Essas pessoas não aceitaram ele como família e querem que ela sinta que também tem uma família. Ok, isso tá começando a se tornar um padrão, e Pale aqui se esforçou pra fazer a Dani se sentir aceita. E isso parece uma coisa boa, mas também é exatamente o que acontece se você for atraído para uma seita. Eles gostam de prender as pessoas em ciclos de culpa e convencimento de que qualquer coisa fora do grupo só causará dor. Querem que ela acredite que não pode sobreviver sozinha e precisa desse grupo pra substituir a família que perdeu. Este é um comportamento altamente manipulador e precisamos ficar alertas para mais padrões de seitas, porque tem muito mais coisas acontecendo aqui. Quando os turistas britânicos quiseram ir embora, o líder da aldeia interrompeu a cerimônia para convencê-los a ficar. Também é extremamente estranho que eles não avisaram ninguém com antecedência sobre o que estava acontecendo. Isso significa que eles preferem que os visitantes se sintam presos em uma situação que não podem controlar e que se tornem emocionalmente dependentes em suas escolhas. Tem desonestidade suficiente aqui para me convencer de que não é só cultural e que precisamos deixar o complexo de qualquer jeito. Naquela noite, todos estavam dormindo no quarto compartilhado quando essa garota se levantou e andou pelo quarto. Ela se agacha ao lado da cama do Chris e coloca uma runa embaixo dele, sem saber que o Josh a está observando. Na manhã seguinte, ele mostra a runa para Pale e descobre que ela é usada em feitiços de amor. É aí que o Chris chega a Pale e menciona que uma garota da vila tem uma queda por ele e quer acasalar com ele. Ela finalmente tem idade suficiente para procriar, de acordo com a sociedade Haga, e pega Chris aqui de surpresa e, estranhamente, ele parece interessado na ideia. Calma lá, esse cara é maluco, é sempre bom ser apreciado, mas ele realmente deve pensar bem sobre isso, porque se envolver com uma garota local, provavelmente menor de idade, não é um caminho que ele deveria trilhar. Na cultura viking, as garotas eram consideradas prontas para o casamento entre 12 e 15 anos de idade, portanto o fato de Chris considerar essa proposta é bizarro. Agora, mesmo que você vá em frente, essa cultura faz tudo junto, eles comem juntos, dormem juntos, matam seus avós juntos, eles provavelmente até acasalam juntos. Portanto, a menos que você queira incluir
toda a família na diversão, não faça isso. Ele também trouxe uma namorada traumatizada para um passeio e esse lugar tem privacidade zero, portanto é literalmente a pior ideia do mundo. Do outro lado, a Connie está fazendo as malas para ir embora quando um cara diz a ela que seu namorado já foi embora e um carro vai voltar para buscar ela. Ela não acredita em decidir ir embora sozinha, sem saber que é a última vez que ela vai ser vista novamente. A Dani encontra o namorado e avisa que um dos turistas britânicos está desaparecido, mas ele está mais preocupado em conseguir informações para a tese. Ele pergunta se o povo Haga tem problemas com o incesto em uma comunidade tão pequena, e o homem diz que muitas vezes precisam convidar pessoas de fora para casar lá. Ok, isso é seriamente preocupante, porque agora sabemos porque eles estão tentando nos manter aqui. Sinceramente, essa comunidade não pensou sobre isso. Se tudo o que eles querem era a genética dessas pessoas, eles deveriam fazer a orgia primeiro e matar os velhos depois que eles partirem. Não tem um bom motivo para trazê-los para a cerimônia de Atestupã, porque assusta a todos. Se o mundo soubesse que uma aldeia na Suécia estava empurrando seus avós de penhascos, procriando seus filhos, haveria muita intervenção. Qualquer pessoa que deixe esse lugar está colocando suas tradições de uma vida inteira em risco se serem expostas ao mundo exterior. O fato disso ainda não ter acontecido significa que eles devem ter uma maneira de garantir que aqueles que vêm aqui nunca falem. Mais cedo, Pale se certificou de que Dani não fosse embora quando viu ela fazendo as malas. Como não sabemos o que eles farão conosco depois da celebração, isso nos dá motivo suficiente para pensar que nossas vidas podem estar em perigo e que devemos deixar o complexo sem avisar a ninguém. Com tanta enganação, eu não diria nada a eles e apenas sairia durante uma de suas celebrações do festival, porque isso garante que toda a comunidade estará lá e poderemos procurar as chaves do carro nas coisas de Pale para escapar. Agora, é preciso planejar a possibilidade de não conseguirmos encontrar as chaves ou conseguir um sinal de celular quando estivermos tão longe da civilização. Em comparação aos Estados Unidos, grandes áreas da Suécia não têm cobertura. E esses caras estão em Hazeland, que é conhecido por suas densas florestas. É também um dos países com a segunda menor densidade populacional da União Europeia. Portanto, as chances de você encontrar alguma ajuda aqui são muito pequenas. O melhor a fazer é seguir uma estrada asfaltada e seguir para o norte. Também é mais provável que haja um sinal de telefone em uma rodovia principal e você consiga ligar para o serviço de emergência. Josh aqui quer aprender mais sobre seus livros sagrados e falar com um dos líderes da aldeia, descobrindo que cada versão é pintada pelo oráculo fruto de incesto da aldeia e interpretada por um líder da comunidade. Surpreso, ele pergunta ao velho se ele pode tirar uma foto do livro e ele responde que é estritamente proibido, mas isso não vai impedi-lo de conseguir o que deseja. Mais tarde naquele dia, um homem furioso corre pelo campo e começa a gritar com Mark aqui, mas ele não tem ideia do porquê. O homem explica que Mark estava fazendo xixi em uma árvore ancestral e insultou toda a aldeia. Seu amigo tenta fazê-lo entender que é sagrado para o seu povo, mas Mark acha que não é grande coisa. Ele não tem ideia de que acabou de fazer um inimigo perigoso. A vila se prepara para o almoço e Dani percebe que os dois turistas britânicos estão desaparecidos, mas um dos moradores comenta que eles foram levados para a estação. Mark percebe que o homem que ele irritou ainda está encarando ele do outro lado da mesa de jantar, mas é quando Chris aqui de repente encontra pelos públicos em sua comida. Ele não percebe que isso é apenas parte de um ritual secreto de acasalamento. Ele foi selecionado para a reprodução. Mark é convidado por uma garota da aldeia e ele deixa a mesa de jantar para se juntar a ela. Ok, quando as pessoas estão desaparecendo, você não deve deixar nenhum de seus amigos fora de vista. Mark está sendo inesperadamente traído por uma garota bonita, e depois de mijar na árvore ancestral da aldeia, é muito improvável que ele seja recompensado por isso. Isso tá estranho, Mark não deveria ir a lugar nenhum sozinho, não podemos confiar nessas pessoas, mas é importante não deixá-las saberem disso. Fingir que cooperamos é essencial, porque quanto mais eles acreditam que estamos dispostos a aceitar e aderir às suas tradições culturais, mais fácil será explorar essa confiança e descobrir o que precisamos para escrever uma tese para que todos possamos dar o fora daqui com segurança. Naquela noite, Josh entra escondido no templo, onde eles guardam o livro sagrado e tira foto das páginas, mas ele não percebe que alguém está atrás dele. Virando-se, ele fica surpreso quando vê alguém parado na porta, enquanto outra pessoa o acerta na cabeça e o nocauteia. O estranho se aproxima e rapidamente percebemos que seu amigo foi assassinado e esse cara está usando seu rosto como máscara. Bizarro. No dia seguinte, eles percebem que mais amigos deles desapareceram e são informados de que o livro sagrado da aldeia desapareceu do templo, mas o Chris garante aos líderes que eles não têm nada a ver com isso. Ok, não podemos ignorar o padrão aqui. Tem agora 4 pessoas que desapareceram sem uma explicação convincente. Isso está além de coincidência agora. E o que mais importante perceber é que se alguém fosse desaparecer, definitivamente não seria o Josh. A razão pela qual eles estão nessa viagem é para que ele possa estudar a comunidade e escrever a tese dele. Isso nos diz que essas pessoas são perigosas e agora temos a prova de que esses turistas não estão apenas deixando o complexo, eles estão morrendo. Mark foi atraído por essa mulher e teve seu rosto removido para o oráculo usar como máscara. E mesmo que eles ainda não saibam disso, se meus
meus amigos tivessem desaparecido, eu estaria procurando por eles em todo o complexo, verificando cada prédio até que a verdade fosse descoberta. Se eles fizessem isso, não apenas encontraríamos Mark sendo usado como uma máscara, mas eles também descobririam que o turista britânico está sendo cruelmente torturado no galinheiro e seu amigo Josh foi transformado em um enfeite de jardim. Isso não é apenas o pior de tudo, porque está prestes a ficar medieval pra cacete depois disso. Para alunos de pós-graduação escrevendo uma tese, esses caras são seriamente ruins em captarem os detalhes daqui, porque mesmo antes das pessoas desaparecerem, havia sinais por toda parte de que aquele lugar não era seguro. Eles passaram por um urso em uma gaiola e ninguém disse uma palavra, e eles nem perceberam que as pinturas nas paredes estão cheias de ursos sendo incendiados. Isso deve assustá-los. Também há pinturas de pessoas tirando sangue para se sacrificar, e explorar detalhes na arte deles é informação suficiente para dizer a eles que suas vidas estão em sério perigo aqui. E se eles continuarem a participar dessa cultura, é apenas uma questão de tempo até que eles sejam torturados e mortos. E é exatamente isso que vai acontecer a seguir. Lá fora, a namorada recebe um chá especial para a competição da Rainha de Maio com outras meninas da aldeia, e eles formam um círculo ao redor do mastro. Mas quando ela olha para os próprios pés, ela percebe que está drogada e entra em pânico. A competição começa e todos começam a dançar. A Dani está se divertindo, mas as garotas param de repente, e o que faz com que duas dançarinas caiam e sejam eliminadas. Elas mudaram a formação e a dança fica mais rápida à medida que mais delas saem da competição. Enquanto a dança continua, é oferecido ao namorado um copo d'água com propriedades especiais. Ele hesita, mas quando vê a garota que gosta dele, ele vira o copo inteiro e vai custar muito caro. Certo, a mulher acabou de dizer a ele que essa bebida vai ajudar a quebrar suas defesas e torná-lo mais aberto. Bem, de modo geral, essas são boas qualidades para se ter, mas o problema é que não vejo mais ninguém recebendo essa água batizada. E isso significa que seja o que for que esteja para acontecer, não é algo com o qual estaríamos em nosso estado mental normal. E esse é um sinal enorme, é cilada. E se eu fosse ele, recusaria a droga para garantir que eu não fizesse nada de que me arrependesse depois. Agora, mesmo sem drogas, já estamos em um ambiente que nos torna altamente suscetíveis a influências, porque quando você olha pra isso como uma atividade cultural, então você aplica o relativismo moral. Pode não parecer certo pra você, mas é moral pra eles, porque faz parte da cultura deles. Então você acaba suspendendo seu próprio julgamento moral e aceitando a opinião do grupo. Adicionar drogas à mistura torna quase impossível nos proteger de sermos influenciados aqui. Não sabemos se eles vão fazer algo terrível pra nós, como vimos no texto Pan. E ser drogado tira sua capacidade de julgar a situação. As drogas estão fazendo efeito, e enquanto Dani dança aqui, ela finalmente consegue esquecer seu trauma pela primeira vez desde que aconteceu. Quando as duas últimas meninas caem, toda a vila a parabeniza por ela ser coroada a Rainha de Maio. Ela é levada para uma plataforma e todas as mulheres a carregam até uma mesa de jantar gigante no meio do complexo. Ela está sentada na cabeceira enquanto seu namorado se senta com os outros e ele começa a perder o controle quando as drogas começam a fazer efeito. Ele vê a garota Maja sair da mesa e não consegue tirar os olhos dela. A líder anuncia que, como a Rainha de Maio, Dani deve abençoar as plantações da vila sozinha e ela não pode trazer o namorado com ela. Ela entra na carruagem e é levada para as plantações, deixando o Chris pra trás. Beleza, isso não tá me cheirando bem. A última vez que alguém se sentou à cabeceira de uma mesa pulou de um penhasco. Também estamos aqui há vários dias e não conhecemos uma única mulher que tenha sido a Rainha de Maio antes. Assim como não há ninguém com mais de 72 anos, isso pode ser uma notícia muito ruim pra nós. Mas na verdade há um lado positivo aqui, porque agora a Dani tem mais poder e controle sobre sua vida do que qualquer outro momento desde que a sua família morreu. Ela é a Rainha de Maio. E agora que eles realmente precisam da participação dela para que os rituais continuem, eu tentaria manter toda a celebração como refém e aproveitar esse poder para procurar a oportunidade de fuga. Eu exigiria que, se eles querem que eu abençoe essas suas plantações, eles devem deixar Chris aqui se juntar a mim. Essas pessoas respeitam profundamente suas tradições e provavelmente fariam o que fosse pedido para preservá-las, mas também podemos pensar fora da caixa e usar esse poder como um meio de escapar. Eu tentaria conseguir a droga que deram ao Chris, porque se isso te deixa doidão assim, poderíamos colocá-la em uma das bebidas dos moradores ou forçá-los a tomá-la. Agora, essa não é uma droga comum. Esse cara parece não conseguir resistir a tudo que dizem para fazer, não importa o quanto ele tente. E isso é exatamente o que acontece quando você está tomando escopolamina, que é uma das drogas mais perigosas do mundo, porque faz quase tudo que te mandam. Isso faz com que essa seja a solução perfeita para fugir, porque a gente consegue a droga e encontra uma maneira de enganar os moradores para tomar. Então podemos fazer com que eles façam o que quisermos, seja entregar as chaves do carro ou seguir o líder do penhasco. Assim que Dani sai, uma garota se aproxima de seu namorado. Ela faz um caminho de pétalas de flores que levam direto a ele, e ele percebe que deve seguir o caminho para acasalar com a garota da aldeia. Ele é levado para uma sala cheia de mulheres nuas e no chão está Maja, que está esperando por ele, muito chapado para resistir, e cede e comete o maior erro de sua vida. Mais tarde, a namorada volta pra aldeia e é orientada a ir à casa dos anciãos, mas ouve barulhos vindos de um prédio próximo. Eles dizem para ela não se preocupar, mas ela ignora o conselho e vai investigar.
Ela se aproxima da porta trancada, mas quando ela olha pelo buraco da fechadura, ela fica horrorizada ao descobrir que o namorado está traindo ela. Ela não consegue engolir o que acabou de ver e vomita, enquanto as mulheres da aldeia correm para confortá-la. Agora ela perdeu todos que ela ama e elas levam de volta para o dormitório para acalmá-la. O namorado finalmente recupera o juízo e, percebendo o que acabou de fazer, sai correndo peladão do prédio. Envergonhado, ele procura um lugar pra se esconder, mas é quando vê a perna do amigo saindo da terra. Em pânico, ele corre pra dentro do galinheiro e verifica se alguém está o seguindo. Mas quando ele se vira, fica chocado ao encontrar o corpo do turista pendurado no teto. Olhando mais de perto, ele percebe que o homem foi transformado em uma águia de sangue e seus pulmões ainda estão respirando. De repente, o velho aparece e sopra um pó em seu rosto. Drogado, ele cai no chão enquanto os anciões o preparam para o seu ritual final. Quando ele acorda, uma mulher diz que ele está completamente paralisado e não consegue falar. Os anciãos anunciam que agora vão sacrificar 9 pessoas em sua última cerimônia. 4 aldeões, 4 turistas e uma pessoa que Dani, sua nova rainha de maio, terá que selecionar pessoalmente. Ela pode escolher entre um aldeão ou seu namorado paralisado. E se sentindo traída por tudo que ele fez, ela escolhe o namorado para morrer. Os aldeões trazem todos os corpos para o templo para prepará-los para o ritual final. Em outra casa, o homem retira os órgãos desse urso e coloca o namorado dentro de seu cadáver. Fortemente drogado, sem nenhuma maneira de escapar, ele é colocado no templo junto com os outros sacrifícios humanos e não pode fazer nada além de assistir enquanto o prédio é incendiado. Gritos de dor saem de dentro do templo e os moradores começam a lamentar em sua celebração tradicional. Mas Dani aqui olha e abre um sorriso. E agora ela percebe que tem tudo o que precisa bem aqui, e é aqui que ela pertence. Uau, que história doida essa, hein? E se você pertencesse a uma cultura assim, como você faria? Me conta aqui nos comentários abaixo. E hoje nós estamos batendo 100 mil seguidores. Muito obrigado por você nos trazer até aqui. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e fiquem ligados. Agora a meta é 1 milhão. Vamos nessa, pessoal! Uhul!